Olá, nono ano, bom dia, good morning. Eu voltei nessa manhã de terça-feira para dar continuidade às nossas aulas online. E seguindo o nosso padrão das aulas presenciais, hoje vocês têm 2 aulas de gramática, 2 aulas de matemática, uma aula de informática e uma aula de biologia. E dando continuidade no vídeo, você assistirá essas aulas nessa mesma ordem. A primeira aula de gramática com a Miss Cristiane. A segunda aula de matemática com o Mr. Mateus, a terceira aula de informática com o Mr. Gleidson e a quarta aula de biologia com a Miss Val. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar todas as nossas aulas aqui pelo canal do YouTube. Lembre-se que você pode assistir a aula quantas vezes você quiser. E caso tenha interesse em assistir apenas uma aula específica, estou deixando para você aqui na descrição desse vídeo os minutos e os segundos exatos que aquela aula começa. Basta você ir lá e clicar e você será direcionado imediatamente para aquela parte do vídeo. Eu também espero que você já esteja participando da sua turma dentro da plataforma do Google Classroom. Lá, nós postamos materiais complementares e você poderá ter acesso direto com os seus professores. Também estamos disponibilizando os plantões de dúvida, que são videoconferências realizadas pelo aplicativo Zoom. Então, não fique com dúvidas. Anote todas as suas dúvidas e participe das nossas lives. Lá, os professores poderão esclarecer as dúvidas, fazer exercícios comentados, e explicar conteúdos novamente, tudo para poder ajudar vocês. Nos colocamos à disposição de vocês, todos os professores, dentro das plataformas que nós já estamos utilizando, ou até mesmo pelas nossas redes sociais, para tirar quaisquer dúvidas que vocês possuem quanto a essas ferramentas ou metodologias que estão sendo utilizadas. No mais, eu desejo a todos uma boa aula, um ótimo dia e até amanhã. Nono ano, tudo bem com vocês, meninos? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, nossas aulas de gramática da terça-feira, dia 7/4/2020. Continuamos seguindo o nosso horário oficial de aulas, tá? Então, toda terça-feira, nós temos 2 aulas de gramática. Então, para nossa aula de hoje, para nossa videoaula, os exercícios, as explicações, as correções que nós temos para hoje são referentes a essas 2 aulas da terça-feira. No caso, hoje, dia 7 de abril. Hoje, nós iremos fazer a correção das atividades que eu passei na aula passada, da página 84 a 92, no módulo 1. E em seguida, eu vou explicar o conteúdo, que é sequência dessas atividades que eu irei corrigir. E esse conteúdo que eu estarei explicando está no módulo 2, no livro 2. Tá? Esse conteúdo está na página 28. Tá? Que são a pontuação das orações subordinadas substantivas. E em seguida, eu estarei passando os exercícios de casa, o homework, que são exercícios da página 27 a 31, tá? E aí, essas atividades, eu vou pedir para que vocês postem a foto desses exercícios no Google Classroom, tá? Porque eu quero acompanhar, eu quero ver quem é que está fazendo as atividades, deixando tudo em dia. Tá? E aí eu tenho uma planilha aqui, então fez a tarefa, eu venho aqui e marco na minha planilha. Tá? Tudo isso vale como nota, né, de avaliação contínua, de participação, tá? E conta, né, na somatória das outras notas para a média final, aquela que vai para o boletim de vocês, tá? Então, hoje vocês irão utilizar o módulo 1 e em seguida o módulo 2, tá bom? Então, para agora, eu preciso que vocês abram aí o módulo 1 na página 84, que nós vamos aí iniciar a correção dos exercícios, ok? Vamos lá. Dá pause aí no vídeo
e pega o livro. Vamos lá. Então, aí, meninos, nós temos aí as orações subordinadas substantivas, tá? Então, aí, vamos aí para nossa correção. Leia, tirinha. Notícias, notícias frescas. Não sabia que você agora vendia jornal. Não vendo. Eu tô pedindo notícias frescas. Já estou cansado da mesma lenga-lenga. Número 1. Julieta equivoca-se sobre a atividade de Maluquinho, pois acredita que ele está vendendo jornal. Quando, na verdade, ele quer notícias frescas, ou seja, notícias o quê? Atuais. Por que isso ocorre? Né? Porque o Maluquinho, ele tá no meio da rua, ele segura o jornal com a mão e grita notícias, notícias frescas, de modo que Julieta pensa que ele está divulgando o jornal que tem em mãos, com o intuito de atrair, ou seja, chamar a atenção de outros compradores. No entanto, né, porém, Maluquinho estava pedindo por notícias novas. Então, aí nós temos aí um equívoco aí, né, de interpretação por parte da Julieta. Número 2, meninos. Qual é o sentido da expressão notícias frescas na fala de Maluquinho? Notícias recentes, notícias atuais, né? O que está acontecendo no momento. Número 3. Maluquinho explica a Julieta o motivo da atitude que teve e faz uma crítica às notícias publicadas nos jornais. Qual é essa crítica? O Maluquinho, ele critica o quê? A presença de notícias com o mesmo teor. Então, isso causa uma impressão de que todo dia é a mesma notícia, ou seja, sem novidades. Então, ele faz essa crítica com o intuito de quê? De despertar a reflexão das pessoas, de forma geral, sobre esse fato de que você lê o jornal todos os dias, mas a impressão que se tem é que são as mesmas notícias. Mas, na verdade, não. Todos os dias as notícias vão se atualizando. Porém, tem-se essa impressão de que são as mesmas. 4. Não sabia que você releia o trecho, Julieta. Não sabia que você agora vendia jornal. Esse período é composto por subordinação ou por coordenação? Explique. Então, esse período, meninos, é um período composto por subordinação, que ele apresenta uma oração principal, que é não sabia, e a subordinada que você agora vendia jornal. Então, aqui ela está introduzida aqui pela conjunção subordinativa, que nós até falamos na aula passada, tá? Vamos seguir aqui as nossas correções. Letra B, meninos. Letra B da página 85. Qual é a função da palavra que no período? Então, qual que é a função? É fazer o quê? Relacionar as orações não sabia e você agora vendia jornal. Então, a palavra que, ela tem essa função de relacionar a oração principal com a subordinada. Letra C. Qual é a transitividade do verbo saber? Ele é direto, ele é indireto ou ele é intransitivo? Ele é o que, meninos? Transitivo direto, porque não tem preposição depois do verbo para fazer ligação com o objeto, que no caso é um objeto direto. Então, a letra C, a resposta é verbo transitivo direto. Letra D. Que expressão completa o sentido desse verbo? Qual que é a expressão, meninos? Que você agora vendia jornal. E, em relação ao verbo saber, que função sintática é exercida pela oração? Que você agora vendia jornal. É um objeto que? Direto. E aí, o verbo saber aqui,
Nós falamos dele aqui, ó, na letra C, que ele é um transitivo direto. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, né, a função sintática ou o complemento, né, que vem depois aí do verbo, ele sempre vai ser objeto direto. Se o verbo for intransitivo, ou se o verbo for transitivo indireto, o objeto é indireto. Não combina transitivo direto com objeto direto e vice-versa. Ficou claro? Repetir para vocês. Se eu tenho um verbo transitivo direto, o meu complemento, o meu objeto, sempre vai ser objeto direto. E se eu tenho um verbo transitivo indireto, o meu complemento, ou seja, o meu objeto, esse objeto vai ser indireto. Indireto não combina com direto e vice-versa. F. Por qual das frases abaixo essa fala pode ser substituída sem que haja mudança de sentido? Então, é o terceiro aqui. Não sabia isso. Aqui tem as explicações que nós já falamos na aula passada. Aqui mais explicações, que são as classificações que tem no vídeo passado e no livro aí de vocês. Vamos dando sequência aqui às nossas correções. Então, olha só, meninos, agora nós estamos aí na página 87, tá? Então, eu tenho aí, leia as manchetes. 1. A Argentina quer trocar peças brasileiras por chinesas em carros. 2. Ex-banqueiro pretende questionar leilão na justiça. Letra A. As duas manchetes são períodos compostos por subordinação. Identifique e escreva a oração principal e a subordinada de cada uma. Então, aqui no trecho 1, qual que é a oração principal? A Argentina o quê? A Argentina quer. Então, aqui nós temos a oração principal. Qual que é a oração subordinada? O restante da oração. Trocar peças brasileiras por chinesas em carros. Vamos aqui para o trecho 2. Quem que é a oração principal? Qual é a oração principal? Ex-banqueiro o quê? Pretende. E o restante, questionar leilão na justiça, é a oração o quê? Subordinada. Tranquilos? B. Como são classificadas essas orações subordinadas? Em orações subordinadas substantivas, objetivas, diretas. Por quê, meninos? Porque não tem o quê? Não tem preposição aqui depois do verbo. Então, esses verbos aqui são o quê? Transitivos diretos. E aí, aqui o meu complemento, os meus objetos, serão objetos o quê? Diretos. E aí vem-se a classificação. Orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas. Letra C. Que palavra relaciona as orações principal e subordinada em cada período? Não há uma palavra de ligação entre essas orações, né? Não existe nada que faça essa ponte, tá? D. Qual é a forma nominal dos verbos das orações subordinadas? Flexionada ou infinitiva? É a forma o quê? Infinitiva. Voltando aqui nos nossos exemplos, ele está fazendo referência a quais palavras? A quais verbos? Ao trocar e ao questionar. O que são verbos no infinitivo? São verbos que não foram conjugados. Então, todo verbo no infinitivo é aquele que não foi conjugado. Então, trocar e questionar são verbos no infinitivo, eles não foram conjugados, né? Eles pertencem à primeira conjugação, verbos terminados em ar, mas eles não foram conjugados. Por isso que é a forma o quê? Infinitiva. Vou colocar aqui a cor da caneta. Temos mais explicações. E agora nós iremos aí, ó, para essa tirinha que está na página 88, meninos.
Achei demais. Número 1. Leia a tirinha. Então, aqui nós temos o primeiro quadrinho, segundo quadrinho, terceiro quadrinho, começa a linguagem verbal, ou seja, aquela por escrita. Não dá para acreditar que vocês demorem tanto para fazer uma meia. O que não dá para acreditar, filho, é que seu Papai Noel seja bobo de achar que esse pé seja seu. Então, aqui nós temos a historinha. Letra A, meninos. Marieta e Chachado penduraram suas meias nas janelas. Em qual data comemorativa que as crianças costumam fazer isso e por quê? É no Natal, meninos. Por quê? Porque elas acreditam, elas imaginam que o Papai Noel vem no Natal e coloca os presentes que elas sonharam em ter e pediram para o Papai Noel dentro das meias. Então, é uma tradição. Tranquilo? Vamos para a letra B. Por que a mãe de Arthurzinho se mostra incrédula? Porque ela não acredita que o Papai Noel vai cair nessa história aqui de que um ser humano tem um pé desse tamanho. Olha a meia em comparação à mãe, a Marieta. Olha a comparação. A meia tá praticamente do tamanho dela. Então, ela não acredita que o Papai Noel, né, vai pensar que aquela meia seja de um ser humano, tá? Especialmente aí de uma criança. Letra C. Por que Arthurzinho pediu à mãe que fizesse uma meia maior que seu pé? Então, isso aí, né? Por que aconteceu isso, né? Porque uma possível resposta seria o quê? Que ele mentiu o tamanho do pé porque ele queria mais presentes, ele queria uma quantidade maior de presente em relação às outras crianças. Letra D. A situação de comunicação expressa na história em quadrinho é formal ou informal? É informal, por quê? Né? Porque ele pede para você explicar. Porque é um diálogo entre mãe e filho, então eles estão de forma o quê? Descontraída. Então, é uma linguagem informal. Letra E. As orações subordinadas substantivas indiretas devem ser introduzidas por preposição. No entanto, em situações informais de comunicação, é comum que essa preposição seja omitida, ou seja, escondida. Na história em quadrinhos, identifique e transcreva a fala que isso ocorre. Então, a fala é qual? Não dá para acreditar que vocês demorem tanto para fazer uma meia. Então, essa é a oração, tá? Que vocês irão transcrever. Por quê? Porque aqui o enunciado fala: orações subordinadas, substantivas indiretas devem ser introduzidas por preposição. No entanto, em situações informais, ou seja, o caso aqui da história em quadrinhos, é comum que essa preposição seja o quê? Escondida. Então, ele pede para você transcrever aqui qual que é essa oração. Número 2, meninos. Aqui tá pedindo para vocês fazerem a classificação dessas orações abaixo em subordinada substantiva subjetiva, oração subordinada substantiva objetiva indireta, oração subordinada substantiva objetiva direta, oração subordinada substantiva predicativa, oração subordinada substantiva positiva e, por fim, oração subordinada substantiva completiva nominal. Lembrando que esse conteúdo é da aula passada, do vídeo passado, tá? Que nós falamos na semana passada, na aula de terça-feira. Seguindo aí, nós temos aí letra A. Gostaria de saber se a meteorologia prevê chuva para hoje. Então, essa oração é o quê? Oração subordinada, substantiva, o quê? Objetiva, direta. Porque nós não temos o quê? Preposição depois do verbo. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. B.
tenho dúvida de que realmente não chova hoje. É uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, porque aqui ele está dando complemento aos nomes. Ele funciona como complemento nominal, coisa que nós já falamos na aula passada. Letra C. Duvido de que faça sol amanhã. Observem que depois do verbo aqui tem o quê? Uma preposição de. Então, automaticamente você já entende que esse verbo aqui é o quê? Transitivo indireto. Então, a minha oração, meu complemento aqui, vai ser o quê? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Letra D. A questão é se o jornal disse a verdade ou não. Então, aqui nós temos o quê? Uma oração subordinada, substantiva, o quê? Predicativa, porque esse se o jornal disse a verdade funciona como um predicado, ou seja, uma ação que foi praticada pelo sujeito. E quem gosta de cinema tem de ler o caderno de leitura. Então, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque aqui nós fazemos referência aqui, ó. Quem gosta de as pessoas, né, que são aqui, que é classificada como sujeito, ela tem o quê? De ler o caderno de cultura. Por fim, aqui nós temos a letra F. Queria apenas uma coisa, que minha matéria fosse o quê? Primeira página. Então, aqui nós temos a indicação aqui de 2 pontos e nós temos aqui uma explicação referente a essa coisa aqui, né? Então, se eu tenho essa explicação, a minha ele funciona aqui como aposto. Então, a minha oração vai ser o quê? Oração subordinada e substantiva apositiva. Indo aqui, opa. Baixando, pronto. Agora nós estamos aí na página 90, meninas. Thomas Edward Lawrence foi arqueólogo, escritor e militar. Abdicou da sua carreira no exército britânico para viver na rigidez do deserto, onde foi, graças ao seu carisma, aceito entre os árabes, o que lhe rendeu o apelido de Lawrence das Arábias. Leia o título do anúncio que faz referência a esse personagem histórico. Então, aqui, Lawrence da Arábia foi para o deserto com uma missão: colocar areia nos planos dos turcos. Colocar areia é uma expressão idiomática, isto é, seu significado não é literal, pois não pode ser compreendida de acordo com o sentido de cada palavra que o compõe. Explique com que sentido ela foi empregada. Então, esse sentido não é ir lá pegar uma pá ou qualquer outro objeto e jogar areia. É o sentido de quê? De atrapalhar, de falhar, de atrasar o que a pessoa esteja fazendo. Então, aí é esse sentido aí para colocar areia. Letra B. Com que intenção a expressão foi utilizada? Para criar uma relação de sentido e ironia com o termo da oração deserto. Então, se eu falo assim, ó, Lawrence da Arábia foi para o deserto com uma missão: colocar areia nos planos dos turcos. Então, aí é ironizando, né? Foi de atrapalhar e também com certa forma, porque o deserto ele é composto pelo quê? Por areia, né? No título do anúncio, há uma oração subordinada substantiva apositiva. Identifique e transcreva. Colocar areia nos planos dos turcos. E aqui, meninos, ela se inicia aqui depois dos 2 pontos. Ou seja, está explicando aqui, né, qual que foi essa missão aqui do Lawrence. Então, a oração é colocar areia nos planos dos turcos. Letra D. A oração é desenvolvida ou reduzida? Ela é reduzida, por quê? Porque ela apresenta verbo no infinitivo e não é introduzida por conjunção integrante. Falamos sobre isso na semana passada. Então, aqui,
não, aqui nós temos o quê? Um verbo o quê? No infinitivo, colocar. Colocar é o quê? Verbo que não foi o quê? Conjugado. Então, ele é um verbo no infinitivo, ou seja, é uma característica das orações reduzidas. E ela também não tem conjunção. São só os dois pontos e já se inicia a oração. E qual é a importância das orações subordinadas substantivas apositivas na construção de sentido do anúncio? Ele explica o que? O objeto da missão, né, de Lawrence da Arábia, que quando ele foi para o deserto, ou seja, despertando a curiosidade do leitor para que comece o que? A coleção anunciada e o porquê dessa missão. Então, é para chamar a atenção, para fazer com que as pessoas tenham esse interesse e compre o que? A coleção anunciada, ou seja, que foi divulgada. Número 4. 4. As orações subordinadas substantivas a seguir estão desenvolvidas. Reescreva cada uma delas, reduzindo-as. Letra A. A intenção do jornalista era que a realidade do país fosse exposta. Peraí, voltou. Então, como que ela fica de forma reduzida? A intenção do jornalista era expor a realidade do país. B. Suponho que essa seja a matéria da primeira página. Suponho ser esta a matéria da primeira página. C. É importante que leiamos com crítica textos jornalísticos publicados em jornais e revistas. É importante ler com crítica textos publicados em jornais e revistas. Letra D. O pedido é que se faça a revisão desse texto antes das 15 horas. Então, o pedido é revisar este texto antes das 15 horas. Então, aqui transformou em orações o quê? Reduzidas. Então, aqui, partindo aqui para número 5, nós temos aí um poema do Paulo Leminski. Vamos lá para a correção. Letra A. O eu lírico contrapõe dois momentos de sua vida. Quais são eles? A adolescência e a velhice. B. Como é o comportamento dele em cada um dos momentos? Na adolescência, ele é o quê? Vida louca, né? O que seria essa vida louca? Uma pessoa sem limites, né? Sem pudor das coisas, vida louca. E na velhice, ele o quê? Quer aproveitar as oportunidades de virar pilar da sociedade, terminar o curso de Direito, terminar a livre docência e ver tudo em sã consciência. Então, a mudança de comportamento é bem drástica, né? Na adolescência não quer nada com nada, digamos assim. E na velhice ele já retoma os projetos e já muda de vida. C. No primeiro verso da terceira e da quarta estrofe, há orações subordinadas. Quais são essas orações e como são classificadas? Nós temos aí o que meu pai quer, o que minha mãe deseja. Então, as duas são orações subordinadas objetivas diretas. Porque não tem o quê? Preposição depois do verbo. D. Com que intenção o eu lírico empregou tais orações? Qual que foi a intenção? Né? Qual foi a intenção desse eu lírico em mostrar essas orações? É para apresentar ao leitor o que vai fazer quando acabar a adolescência, que é o quê? Realizar os desejos dos pais. Tá? Letra E. Lembrando que nós estamos aí na letra E da página 92, tá? Em textos literários, alguns escritores transgridem regras gramaticais e fazem uso estilístico dos recursos da língua, como começar a vida com passo perfeito e aproveitar as oportunidades. Classifique essas orações e explique que transgressão gramatical ocorre nesses versos. Então aí,
São orações o quê? Subordinadas substantivas a positivas, ou seja, está fazendo uma explicação, né? Qual foi a transgressão aí de regras gramaticais? Porque essas orações subordinadas não são introduzidas por dois pontos ou isoladas por vírgulas, tá? Vamos seguir aí. Aí aqui, meninos, essa atividade aqui para o quem quer mais, que eu passei também na aula passada, no livro de vocês, no final do livro tem as respostas. Então, vou pedir para que vocês mesmos façam essa verificação de se as respostas estão ou não corretas, tá? Agora nós iremos passar. O que nós fizemos aqui até agora? Nós fizemos a correção dos exercícios da página 84 até a página 92, isso relacionado ao módulo 1. Agora, vocês vão mudar aí de livro, vocês vão pegar aí o módulo 2, lá na página 28, tá? Então, dê pause aí no vídeo e pegue o seu módulo 2 e abra na página 28, que é o que eu tô até fazendo aqui agora com o meu livro aqui. Então, vamos lá, página 98, ou página 28. Então, olha só, meninos, nós vimos anteriormente as orações subordinadas substantivas, que tem o quê? Como função, que ela está relacionada aos substantivos, ou seja, a nomes. Então, agora nós iremos falar um pouquinho sobre a pontuação dessas orações, tá? Então, eu vou ler com vocês. Acompanhe aí no livro, na página 28. Em um período composto por subordinação, em que há orações subordinadas substantivas, a pontuação segue regras do período simples para as funções sintáticas. Aqui as orações subordinadas substantivas equivalem. Então, vamos ver isso aqui em um exemplo que fica mais fácil para ser entendido. Veja, ele trabalha em um ambiente agradável. Ele trabalha em um ambiente agradável. 2 pontos. Uma redação de jornal. Então, aqui nós temos um período simples. Tá? Por que é período simples? Porque nós temos um verbo, tá? E aí aqui nós temos o termo em que o apóstolo se refere a esse o quê? Ambiente. Então, essa explicação aqui, uma redação de jornal, está fazendo referência ao quê? Ao ambiente, está explicando algo sobre esse ambiente. Então, ele é um aposto. E ele vem precedido de quê? De 2 pontos. Tranquilo? Isso aqui nós até comentamos anteriormente. Seguindo aí, meninos. Com a linguagem escrita, acontece a mesma coisa. Ela representa algo como objeto, valores, ideias. Tudo isso aqui é um período que é composto por subordinação. Então, eu tenho uma oração principal e eu tenho uma oração subordinada. Diferente daqui que nós temos um período simples, em que só se tem o quê? O verbo trabalhar, tá? Então, aqui nós temos um período composto por subordinação. Então, vamos aqui. A oração principal é essa aqui, não é? Com a linguagem escrita acontece a mesma coisa. Esse coisa aqui é o termo que o apóstolo se refere. Ou seja, a explicação que tem aqui, que a oração subordinada substantiva positiva, foi separada por quê? Por 2 pontos, tá? As orações subordinadas a positivas, portanto, são precedidas por 2 pontos ou vírgula mais raramente. Do mesmo modo que o aposto explicativo em períodos simples. As demais orações subordinadas substantivas, ou seja, subjetiva, objetiva direta,
objetiva e indireta, completiva, nominal e predicativa não são separadas da oração principal por vírgulas, pois no período simples as funções sintáticas a que elas equivalem, ou seja, o sujeito e o objeto direto, indireto, complemento nominal e predicado, não são separados por vírgula do termo com o qual se relaciona. Larissa escreve notícias todos os dias para o jornal da cidade. Quem que é o sujeito? Larissa, não é? Nós temos aqui um período simples, ou seja, temos apenas um verbo. Então, escreve notícias para todo o jornal da cidade é o quê? É um predicado. Então, eu não separo sujeito de predicado. Não existe colocar vírgula. Coloca assim, Larissa, vírgula. Escreve notícias e tá? Então, predicado, sujeito, complemento nominal, objeto direto, indireto, eles não se separam por vírgulas, diferente do apóstrofo. Olha outro exemplo aqui. Quem faz jornalismo deve manter-se atualizado. Então, aqui eu tenho uma oração subjetiva, ou seja, aqui eu tenho um sujeito, quem faz jornalismo. Aqui eu tenho o quê? Uma oração principal. E aqui eu tenho um período composto por subordinação, porque eu tenho o verbo faz, eu tenho o deve de dever e o manter-se de manter. Então, é uma oração, um período composto por subordinação. E aqui ela é subjetiva, por quê? Porque tem valor de sujeito, de quem pratica uma oração. E não tem o quê? Pontuação, tem vírgula, não tem dois pontos aqui, separando o sujeito, né, a oração subordinada subjetiva, com a oração principal, tá? Olha, atenção para isso aqui, ó. Essas regras valem tanto para as orações subordinadas desenvolvidas, quanto para as reduzidas. Tranquilo, meninos? Então, agora, aqui o homework de vocês. Anotem aí. Então, o homework começa aqui, ó, na página... Deixa eu abaixar aqui. Na página 27, tá? Começa aqui. Anotem aí, tá? Homework do dia 14, tá? Para o dia 14. Então, o que vocês irão fazer? Fazer as atividades da página 27, 28, seguindo aqui 29, 30 e um pedacinho aqui da 31, porque tem a questão de número 4. Fez as atividades no livro, o que é que você vai fazer? Você vai fotografar o seu livro, as atividades dele, de cada uma das páginas, e vai publicar lá no Google Classroom. Eu vou estar com a planilha aqui do lado de cá, aqui na minha casa, e vou anotar quem fez a atividade, fez essa postagem. Essa atividade, ela tem que ser postada até o dia 14, tá? Porque no dia 14 eu farei a correção dela, tá? Eu vou olhar quem fez, e aí gravarei uma outra videoaula com as devidas correções. Tranquilo? Eu sei que vocês já sabem mexer na plataforma, né, no Google Classroom, então tem dificuldade para vocês. Tranquilo, meninos? Então, aqui, boa semana para vocês, tudo de bom. Eu tô com saudades de todos, nosso convívio, né, diário lá na escola, mas é por um bem maior esse período agora de isolamento. Logo, logo nós estaremos juntos novamente, né, presenciais, agora nós estamos no momento virtual. Tudo de bom para vocês, boa semana, mantenha as atividades em dias e um beijinho. Tchau, tchau. Olá galera, hoje a gente vai falar essa semana de simetria. Essa é a última aula do módulo 1, tá? Na próxima aula a gente já começa a mexer com
os itens do módulo 2. Então preparem o livro aí, o módulo 2, que essa é a última aula do módulo 1, tá? Então é uma matéria tranquila, simetria, comparado com a matéria passada, né, de equações de segundo grau. Essa daqui é bem tranquila. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá, ó. Simetria. Existem dois tipos de simetria, a de rotação e a de translação. A primeira é a de rotação, que a gente vai ver, que é quando a gente pega uma figura, igual aqui tem a figura 1, né, que é um número 1, e a gente rotaciona ela. Então a gente pode rotacionar 90 graus no sentido horário, né? Então a nossa figura vai ficar assim, ok? Com relação a 1.0. Eu coloquei 1.0 aqui e rotacionei, nossa figura ficou assim, girando 90 graus, aqui o ângulo de 90. Se a gente girar ela 180 graus no sentido horário, vai ficar assim, ó. Correto? Vai vir para cá. Se a gente rotacionar no sentido anti-horário, também ficará assim. Então, 180 graus não muda se vai ser no sentido horário ou anti-horário. A figura vai ficar do mesmo jeito. Se eu rotacionar essa figura 90 graus no sentido anti-horário, ela vai ficar assim, ó. Aqui é 90 graus também. Na primeira aqui também 90 graus. E um último exemplo, rotacionando 210 graus no sentido horário, nossa figura ficará assim. Beleza? Então, simetria de rotação é isso. É a gente rotacionar uma figura. Tá? Então vamos para o próximo. Aqui um exemplo. Ó. Vamos supor que isso aqui é uma das faces do cubo mágico. Ok? Se a gente girar isso daqui, se a gente girar ele, vamos girar ele aqui, ó, 90 graus no sentido horário, como que vai ficar o nosso cubo? Vamos ver? Se a gente pegar ele aqui, ó, e girar 90 graus só, ó. Pronto, 90. Olha como é que ficou. Antes estava como? Estava assim, ó, o verde estava aqui, o amarelo aqui e o azul aqui. Quando a gente girou 90 graus, olha para onde eles foram. Para cá, ó. Se a gente girar mais 90, para cá. Se a gente girar mais 90, para cá. Mais 90, volta o que era antes, tá? Então vamos supor que eu peço assim para vocês, gire esse cubo, esse quadrado, né? Gire ele 180 graus no sentido horário. Então vai ficar, ó, 90 mais 90 dá 180. Então vai ficar assim. Vamos supor que eu pego esse quadrado aqui de novo e falo assim, gire ele 270 graus no sentido anti-horário. Então agora é pra cá, ó, a gente vai girar. Vai ficar, ó, 90 mais 90, 180, mais 90, 270. Beleza? Então, essa é a simetria de rotação. Essa é a rotação de uma figura, tá? Então, um outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenha primeiro essa figura aqui. Ok? Essa é a minha figura. Esquece essa aqui por enquanto, ó. Essa rosa aqui por enquanto. Eu tenho só essa aqui e tem esse ponto aqui, ó. Ponto 0. Tá? Então ele pede assim, eu vou e peço assim, ó, igual tem um exercício no livro aí, na página 5. Esse é o exercício da página 5. Da página 79, quer dizer, número 5. Então, eu tenho essa figura e peço para rotacionar 270 graus no sentido anti-horário com relação a esse ponto aqui, ó. Então é como se a gente pegasse essa figura, amarrasse aqui, ó, numa linha desse comprimento aqui, ó, e amarrasse aqui no ponto 0, travasse aqui nesse ponto e girasse ela 270 graus no sentido anti-horário. O sentido anti-horário é assim, ó, não é? Pra cá, o horário é assim, no sentido do relógio, e anti-horário é pra cá. Então a gente vai girar isso aqui, vai pegar essa figura e girar pra cá. Então vamos, a gente vai pegar e vai jogar ela. Vamos girar ela 270 graus. Então são 3 vezes. Então a gente vai girar uma vez, ela vai ficar, primeiro, 90 graus, ela vai ficar assim, ó. Vou tentar desenhar aqui pra vocês. Ela vai ficar virada pra cá, ó. Vai ficar assim a figura, ó.
É muito difícil de desenhar isso aqui, mas vai ficar assim, 90 graus. Girei ela. Vamos girar mais uma vez, ela vai ficar para baixo, não vai? Vai ficar para baixo. E girar mais uma vez, ela vai ficar assim. Igual tá aqui, ó. Ela ficou assim já, certo? Aí, como a gente vai pegar e vai girar ela aqui, ó, pra cá, 270, então, ó, girou até aqui, 90. Depois girou mais isso aqui, mais 90, 180. Depois girou mais isso aqui, 270. Agora é só a gente contar, ó, quantos quadradinhos tem daqui desse ponto até o ponto zero. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem 7 pontos. Então a gente vai ter que contar aqui também, ó. 7 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai começar aqui nossa figura. Esse ponto veio parar aqui, ó. Vamos contar esse ponto aqui, ó. Vamos contar quantos que ele tá do ponto zero. Vamos contar? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 quadrados. E aqui vai ser a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até chegar nesse ponto aqui. Correto? Esse ponto aqui, ó. Esse aqui do desenho tá quantos quadradinhos daqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E agora ele tá onde? Tá aqui, não tá? Vamos contar também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então vocês viram? Eu só rotacionei a figura pra cá. Beleza? Então tá. Então essa é a de rotação. Agora a de translação. Qual que é a diferença? A de translação é mais fácil ainda. É que eu não vou rodar o meu objeto. Eu vou movimentar ele só. Ou pra cima, ou pra baixo, ou na diagonal. Então vocês vão fazer o seguinte, ó. Vamos supor que a gente tem aqui, ó. Só esse desenho aqui, ó. O desenho A. Correto? E aí eu peguei e desloquei ele. Coloquei ele aqui onde está o desenho B, ó. Peguei daqui e joguei pra cá. Certo? Quanto que esse barquinho andou? Quanto que ele deslocou? Vamos para saber assim. A gente pega um ponto do primeiro desenho e verifica com relação ao segundo, para onde ele foi. Então vamos pegar esse ponto aqui, ó. A cauda lá do final do barco aqui, ó. Beleza? Só a gente contar quantos quadradinhos são então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então são 13. Então teve um deslocamento de 13 quadradinhos. Quer ver? Qualquer ponto que você pegar vai ser isso, ó. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Que é esse aqui. Correto? Então vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Viu? Tanto que é boa. Mesma coisa, se eu pegar aqui, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 quadradinhos. Então tudo vai ser 13. Agora do A para o C, vamos ver? Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Pega sempre o mesmo ponto em comum. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então deslocamento de 8. Qualquer ponto que você pegar agora vai ser 8. Sabia? Vamos pegar aqui, ó, só para testar. Esse ponto aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entenderam? Então essa é a simetria de translação. Aqui, esse é outro exemplo. Vamos voltar aqui? Então é o seguinte, ó. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho essa figura, primeira figura aqui, ó. Ponto A.
qual que foi o deslocamento para essa outra figura. Quanto que ele deslocou? Para a gente saber, só a gente contar os quadradinhos que tem até o mesmo ponto. Ó. Peguei o mesmo ponto e vou contar os quadrados. Ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então são 15. Então deslocou 15. Se eu pegar qualquer ponto, ó, vamos pegar esse aqui agora, o C. Qualquer ponto vai ser a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então todos os pontos vão ser 15. Beleza? Então eu vou deixar aqui o exercício para vocês fazerem e mandar para mim lá no Google Classroom, que vocês já usam, né? Então eu vou pedir a foto para vocês vão fazer os exercícios que eu vou pedir aqui agora. Vocês vão me mandar fotos lá, tá? Então, exercício página 78. Então vou escrever aqui, ó. Página 78 e página 79. E para simetria de translação, exercício página 82 e página 83. Beleza? Então, façam lá, me mandem lá no Google Classroom. Beleza, gente? Obrigado e a gente se vê na próxima aula. Valeu, lembrando que é o módulo 2, tá? Valeu, gente, até mais. Olá, queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Mais uma videoaula, mais uma aula de informática para vocês. Espero que sejam todos bem, espero que estejam todos em casa, todos aí se cuidando, tomando os cuidados necessários que nós temos que cuidar durante esse dia e reforçando que estamos na torcida para tudo isso passar logo e a gente poder voltar a ter o nosso contato diário de antes. E pessoal, continuando nossa aula que nós começamos na semana passada sobre segurança na internet. Semana passada nós vimos até a dica de não publicar sua localização sempre, o tempo todo. E hoje vamos continuar aqui e finalizar esse tema aí de segurança, com essas dicas aí que eu separei para vocês. Agora que com certeza nesse período eu acho que vocês estão mexendo um pouco mais do que o normal na internet. Então vamos para a próxima dica. Pessoal, essa dica aqui ela é muito importante, assim como todas as outras as dicas, que é não acredite em tudo que se vê na internet. Nem tudo que está na internet é verdade, né? Porque algo está na internet que obrigatoriamente aquilo exista, aquilo seja de fato real. E tem que se tomar muito cuidado, desde aí as fake news, notícias falsas, a montagens, a fotos. Às vezes vocês recebem uma foto, por exemplo, essa foto aí desse unicórnio foi descoberto, o primeiro unicórnio no país, e você já fica eufórico porque postou na internet, então significa que existe unicórnio. Nem sempre algo que está na internet é verdade. Primeiro que existem aí vários programas de montagens de foto, a gente tem aí Photoshop e diversos outros programas, e o mesmo vale para notícias. Existem muitas notícias falsas na internet. Não é porque você leu algo específico que aquilo é uma verdade. Sempre olhe a fonte daquela notícia, se aquele site é confiável, se é uma fonte de notícia confiável. Não é porque também é um vídeo que necessariamente é verdade. Dá para ser feito montagens também em vídeos. Então sempre fique de olho, sempre desconfie em tudo que está na internet, porque nem tudo é real. Por exemplo, essas 3 imagens aí, acredito que todas são montagens. Então, fiquem sempre de olho, sempre pé atrás no que vocês estão vendo e lendo. E olhem a fonte, olhe quem publicou, se aquela fonte é confiável, se aquela imagem realmente não tem nenhum erro de edição, se aquele tentem
sempre vejam de maneira desconfiada, sempre com o pé atrás, tá bom? Nem tudo que está na internet é verdade. Vamos lá para a próxima dica. Nem todo mundo é quem diz ser na internet. Na internet também tem os fakes. Os fakes são perfis falsos, pessoas que fazem perfis se passando por outras pessoas. Isso também é comum. Às vezes você conhece uma pessoa, vê algum perfil na internet, às vezes em algum jogo, às vezes perfis de pessoas famosas, uma pessoa famosa começa a te seguir em alguma rede social e você já acha que aquela pessoa é aquela pessoa. Então, existem os fakes, que são esses perfis falsos. Então, a internet não tem muito esse controle de... qualquer pessoa pode entrar lá e fazer um perfil de um artista, fazer um perfil de uma outra pessoa. Então, é sempre bom também ficar atento às pessoas que se conversam na internet, com quem você está conversando. Às vezes um perfil de um artista começa a te seguir e você já fica eufórico ali porque aquela celebridade está te seguindo. Às vezes no jogo apareceu o perfil de uma pessoa famosa, mas sempre fica com o pé atrás, porque existem os fakes na internet. Então essa é mais uma dica de segurança. Nem todo mundo é quem diz ser na internet. Próxima. Cuidado com os links da internet, não clique em qualquer coisa, use sempre antivírus, AVG, Avast, etc. Pessoal, no computador, principalmente no computador, celular existe alguns antivírus, é sempre importante ter algum antivírus instalado. Tem o AVG e o Avast, que são antivírus bons e são antivírus gratuitos, você não paga para usá-los. Eles têm uma parte paga, mas a parte gratuita faz o básico. Então é importante vocês terem antivírus no computador para evitar invasões. Como que funciona o vírus? A pessoa, quando ela cria o vírus de computador, seja para hackear as informações do computador, para ter acesso à sua máquina, ela precisa de uma permissão. Como que é feita essa permissão? Através de links disfarçados, de notícias falsas, de e-mails falsos. E aí a pessoa clica naquele link, aquele link automaticamente dá a permissão para o vírus ser instalado no computador, e aí o vírus faz aí o que ele foi programado para ser feito. Então, às vezes você entra em um site e começa a abrir várias janelinhas ao redor do site, seja no celular, seja no computador, são os spams. Esses spams podem ter internet, ter vírus. Às vezes você recebe uma notícia, clique aqui para ganhar R$1.000, clique aqui para ganhar R$10.000. Essas notícias assim, bem exageradas, é a forma que eles tentam arrumar, de chamar a atenção e fazer com que você clique naquele link para dar permissão de se acessar daquele vírus. Então, tome cuidado com esses spams, com essas propagandas absurdas que aparecem. Às vezes aparece no cantinho do site, você ganhou o sorteio tal, clique aqui, é alguma coisa bem colorida, bem chamativa, alguma coisa piscando. Então não cliquem em tudo que vocês veem, principalmente na hora de instalar alguma coisa, seja no computador ou no celular. Às vezes você vê lá um joguinho, quer instalar aquele jogo e você nunca ouviu falar naquele jogo, mas acha interessante, você vai lá e clica para baixar. Tomem cuidado. Se vocês forem baixar algo no computador, sempre mostre, chame o pai, chame a mãe, chame um adulto e mostre que você está baixando para saber se aquele programa é confiável. No celular a mesma coisa, não saiam baixando qualquer coisa, porque para um vírus entrar no computador ele precisa de uma permissão. Essa permissão é quando você clica em um link que vai fazer com que esse vírus seja instalado. Então tome muito cuidado aonde vocês clicam e com o que vocês baixam. Às vezes esses jogos aí novos, esses programas novos, eles são formas de instalar vírus no seu computador e também no celular. Existem vírus no computador e vírus no celular. E sempre passe o antivírus, tem a opção de escanear, tente fazer o escaneamento periodicamente do computador para ver se tem algum vírus. E em alguns casos, quando acontece vírus no computador, a única forma de resolver é formatando mesmo. Tanto no computador quanto no celular. Você tem que formatar, apagar todas as informações ali e reinstalar o sistema operacional. Então tome muito cuidado nos links que vocês clicam. Agora com a onda do coronavírus,
tem o tempo todo muita notícia, e aí vem sempre acompanhada de links. Clique nesse link para abrir uma informação sobre o coronavírus, para ver tal coisa, a cura do coronavírus, clique aqui e veja. Então tomem bastante cuidado com esses links e com todas essas informações sensacionalistas que levam vocês a baixar algo. É por esse meio que os vírus se instalam nos computadores e nos celulares. Então, cuidado com os links da internet. Próximo. Jogos online. Cuidado com quem conversa, o que fala e com compras usando cartão de crédito. Vamos lá. Jogos online. A maioria de vocês, acredito que conheça algum tipo de jogo online. E o jogo online, ele é uma plataforma aberta. Você vai estar lá com diversas outras pessoas do país e até pessoas do mundo inteiro. Então, primeiro, tomar cuidado com quem você conversa no jogo online. Como a gente falou no primeiro vídeo, e é algo que eu sempre saco em vocês, a internet ela é bem como a vida real. Tem ali milhões de coisas boas, pessoas boas, mas tem também as pessoas ruins, tem a parte perigosa. É importante você entrar com segurança e sempre com o pé atrás. Então, cuidado com quem vocês conversam em jogos online, porque, assim como naquela dica passada, a gente nunca sabe com quem realmente está conversando. O que se fala em jogos online, não passe informações pessoais enquanto você está jogando. Se a pessoa começar a perguntar demais da sua vida, avise isso aos seus pais. Se está perguntando onde você mora, o que você faz, fique sempre atento a isso. E principalmente, cuidado com as compras que são feitas dentro dos jogos. Às vezes você quer comprar ali uma roupinha diferente, um acessório novo para o jogo, e precisa fazer uma compra com cartão de crédito, que é a principal forma de fazer compras online. Então, não coloque dados de cartão de crédito assim fácil, sem saber se aquele site é confiável, se aquele jogo é confiável, e não passem os dados do seu cartão. Às vezes você está lá conversando com uma pessoa, a pessoa fala que ela é administradora do jogo, faz parte da equipe do jogo, e ela vai te oferecer um item novo. Você só precisa passar algumas informações do cartão de crédito. Não passem isso. Desconfiou de algo ou de alguém, contate sempre a família, um adulto. Mas tome cuidado principalmente com as compras por cartão de crédito. Outra coisa, geralmente quando é feita uma compra em algum site ou aplicativo, aquele cartão fica salvo. Então tome cuidado também se aquele cartão não ficou salvo para fazer uma compra futura acidentalmente. Às vezes você clica lá sem querer e faz uma compra sem ter realmente a vontade de fazer aquilo. Então é muito importante tomar alguns cuidados com os jogos, com quem vocês estão falando, o que vocês falam e com essas compras que os jogos geralmente oferecem de itens extras. Sempre prefiro a opção de boleto. Se você quer comprar alguma coisa no jogo, se tiver a opção de boleto é mais seguro, porque gera um boleto bancário, você pede para o papai, para a mamãe pagar para vocês. É melhor do que colocar o cartão de crédito diretamente, ok? E a nossa última e talvez a mais importante dica de segurança é: sempre converse abertamente com seus pais. Fiquem alerta, qualquer coisa suspeita, chame-os imediatamente e mostre. Eu sei que tem a questão que que vocês querem ter um pouco mais de privacidade, às vezes, na internet, mas como a gente viu no primeiro vídeo, existem aí quadrilhas que atuam online, existem aí pessoas perigosas na internet, então tenha uma relação aberta com os pais, com o adulto da casa, e sempre suspeitou de alguma coisa, suspeitou de alguém, chame-o, mostre. Eu tenho certeza que a conversa, que a prevenção é a melhor forma de evitar um problema grave aí no futuro. Então, tá suspeitando, tá com dúvida, tá preocupado com algo, converse, chame, mostre. E esse adulto pode ser o papai, pode ser a mamãe, pode ser alguém da sua casa, pode ser um professor também, alguém de confiança, algum adulto falou: tô desconfiado disso, está estranho, mas sempre tem uma relação aberta, nunca fique se guardando, nunca fique fechado essas coisas. Nós temos que tomar alguns cuidados com a internet para poder usar a internet
da forma mais segura possível. E tomando esses cuidados, eu tenho certeza que vocês vão ter uma experiência muito melhor, muito mais agradável e muito mais segura nesse mundo gigante aí que é a internet. E com tantas possibilidades boas, com tantas funções interessantes. Assim como essa videoaula que vocês estão tendo, esse sistema à distância, é proporcionado graças à internet. Se vocês estão conseguindo me assistir aí da casa de vocês, é porque nós temos internet e estamos em uma geração que tem um acesso bem mais fácil. Pessoal, essa será a última dica. A gente encerra esse conteúdo aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram conversar, podem postar no Google Sala de Aula, podem mandar mensagem. Nesse período os professores estão sempre atentos para atender vocês. Nós estamos longe, mas estamos tentando dar o máximo de apoio possível. E o que eu queria passar para vocês de atividade, agora para a gente encerrar esse assunto? Eu queria passar uma proposta de atividade para vocês. O que vocês vão fazer? Vão pegar uma folha, pode ser uma folha Chamex normal, na horizontal, e vão fazer um desenho, alguma ilustração, representar o que é a segurança da internet para vocês. Escrevam segurança na internet. Escrevam eu uso a internet segura. Coloquem que vocês usam a internet de forma segura. E façam um desenho, enfeite, pinte. Use a criatividade, que vocês são alunos extremamente criativos. E façam aí um cartazinho. Pode ser um cartaz no Chamex mesmo, uma folha normal. Bem legal, bem criativo. Com a frase, eu uso a internet com segurança. O que vocês vão fazer? Vocês vão tirar uma foto, pode ser vocês aí bem bonito, segurando a imagem, pode ser só do trabalho de vocês, e aí vocês podem ou postar no Google Sala de Aula, as turmas que tiverem acesso já ao Google Sala de Aula e conseguir fazer postagem, podem postar lá, na disciplina de informática, vocês podem postar nas redes sociais, aí vocês postam na rede social e marca @colégioathletics, que nós vamos repostar as fotos, ou vocês podem enviar no WhatsApp do colégio. De todas essas 3 formas eu vou ter acesso. Eu vou receber a foto de vocês e vou dar um okzinho lá. Faça aí, usem a criatividade, vocês estão em casa, pintem, usem cores, façam um desenho do que representa a internet segura para vocês. Pode fazer um desenho de algo que vocês gostam, algum jogo que vocês gostam, algum desenho que vocês assistem aí em casa. Mas faça algo legal, criativo, postem nas redes sociais. Não esqueçam de marcar o colégio para que eu possa ver a atividade de vocês. Se não tiver rede social, pode pedir para o papai e para a mamãe postar, ou se não, pode mandar direto no WhatsApp do colégio. Eu vou receber essa imagem e as melhores, as mais criativas, eu vou postar. Usem a criatividade também. Podem fazer umas fotos diferentes, alguma coisa bem interessante. Tenho certeza aí que vocês são ótimos alunos, têm uma criatividade imensa e vão arrasar nas fotos. E na próxima semana a gente vem aí com uma conversa nova, um conteúdo novo, um material novo para a gente estar debatendo aqui juntos, tá bom? E pessoal, é isso. Mais uma vez ressaltar que estamos morrendo de saudade de vocês, estamos torcendo para poder voltar logo, para a gente poder ter lá nossas aulas de informática, ter os nossos jogos, digitação e tudo aquilo que nós já estávamos fazendo. Contem sempre conosco, contem sempre com a família na utilização da internet. Qualquer coisa, nos procurem, que nós estamos aqui para atendê-los, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Bom dia, meninos do nono. Vamos continuar com a nossa aula de genética, né? Continuando aí a primeira lei de Mendel. Então, só relembrando por que Mendel escolheu as ervilhas, né? Porque por ser fácil cultivar, né? Ela tem um cultivo, né? Crescimento rápido. O seu ciclo reprodutivo ele é bem curto. Nessa reprodução, ele consegue produzir muitas sementes, então que facilita lá o experimento. Muitas características são visíveis a olho nu, então ele olhou a questão da cor da vagem, se era lisa ou rugosa.
E há também por ser fácil a polinização, né? Ele fez a autopolinização com elas pelas flores serem maiores e ele conseguiu, então, estudar melhor essas plantas. A primeira lei de Mendel, ela garante a pureza dos gametas. As características, elas são condicionadas por um par de genes e durante a formação dos gametas, né, vai apenas um fator do par de gene para cada gameta. Aí eu coloquei um exemplo, né, dos resultados obtidos por Mendel, a forma da semente, né, se ela era lisa ou rugosa. Se vocês prestarem atenção lá no meu desenho, eu tenho, se a gente pegar lá, aumentar aqui, deixa eu ver se eu dou conta de dar um zoom. Olha lá, eu tenho Rzinho, Rzão, que é a minha geração parental. Quando eu cruzo essas duas, ela vai me dar uma geração F1 com seus gametas, ou seja, mistura essas gametas e vai me dar uma geração 100% heterozigota. E ao fazer, né, o cruzamento entre os indivíduos dessa geração F1, né, então eu peguei lá 2 indivíduos, um macho e uma fêmea, Rzinho. Ao cruzar eles vão me dar 4 tipos de gametas, né, de genes diferentes. Olha lá, Rzinho, Rzinho. E que aí eu vou ter a minha geração F2. Nessa geração F2, eu tenho uma proporção genotípica e uma proporção fenotípica. A genotípica é o genótipo, certo? É o gene dele. Então, se vocês prestarem atenção, nós temos 3 genes diferentes. Rzão, que é o homozigoto dominante, Rzinho, 2 Rzinho, que vai ser heterozigoto, e um Rzinho. Lá no meu slide ficou errado, tá? Era para ter ficado, olha lá, para vocês verem a proporção genotípica. 25% Rzinho, 50% Rzinho e 25% Rzinho. Então, lá tá errado. E a proporção fenotípica, que é o fenótipo. Se eu observar, eu tenho 3/4 desse meu cruzamento com a característica lisa, então que vai me dar 75%. E a rugosa eu tenho apenas uma, né, que é um quarto, que vai me dar 25%. Aí eu tenho o exemplo 1. O exemplo 1 eu peguei somente características dominantes na minha geração parental para a característica amarela, colocando que a cor da semente, o Vzão, ou Vzinha, semente amarela, e Vzinha, semente verde. Então, eu tenho o genótipo Vzão, lembrando que os gametas é só um par, então é a metade, então de Vzão, eu tenho Vzão. E ao cruzar isso, eu vou ter uma geração F1 100% Vzão, certo? Então, a proporção genotípica é 100%. De característica Vzão, homozigota dominante, e a proporção fenotípica é 100% de características amarelas. No exemplo 2, eu tenho um cruzamento de verdes com verdes. Então, olha lá, Vzinho com Vzinho. Eu pego apenas um gene de cada, na minha geração F1. Ao cruzar autocruzar essa geração, eu vou ter 100% de indivíduos Vzinho. Então, a proporção genotípica é 100% de Vzinho, que é o homozigoto recessivo, e a proporção fenotípica é 100% da característica verde, porque o fenótipo é a característica que eu vejo. F3, exemplo 3. Cruzamento de amarelas com verde. Então, tem lá a geração parental. Vzão, que ela é uma homozigota dominante, vai cruzar com uma que ela é uma homozigota recessiva, verde, Vzinho.
Então, separando esses gametas, do Vzão, eu vou ter somente um dominante e do Vzinho, eu vou ter apenas um recessivo. Cruzei eles, vai me dar 100% de indivíduos heterozigoto e o que predomina é a minha característica amarela, certo? Então, a proporção genotípica vai ser 100% de indivíduos Vzão, Vzinho. E a proporção fenotípica vai ser 100% de características amarelas. Ué, professora, e o que aconteceu com a verde? A verde, ela é recessiva, então se eu tiver um gene dominante, ele sobressai a característica recessiva. Agora, se eu pegar os indivíduos dessa geração F1 e cruzar entre si, a característica verde, ela vai voltar a aparecer, porém, vai ser em menor quantidade. Olha lá, se eu pegar, tá vendo, ó? Eu pego lá na geração F1, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Eu separo os genes, porque é um de cada, certo? E vai me dar uma geração F2. Lá, eu posso usar esse quadro, fazer esse quadro para fazer os cruzamentos da característica, ou eu posso fazer o chuveirinho. Eu prefiro usar o quadro, por quê? Porque quando a gente entrar na segunda lei de Mendel, vocês têm que saber fazer o quadro, porque vai envolver mais de uma característica, certo? Então, aí eu tenho a característica, de um lado eu coloco o Vzão, coloco o traço, e depois o Vzinho. E do mesmo jeito eu faço em cima, certo? Vzão e depois o Vzinho. Aí eu vou juntar as características. Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzão, Vzão, Vzinho. Sempre a letra maiúscula na frente, tá? E Vzinho, Vzinho. Então, eu tive uma mistura, né, dos meus genes. Olha lá a minha proporção genotípica. Eu tive 25% de Vzão, Vzão. 50%, ou seja, 2/4 de Vzão, Vzinho, heterozigota. E 1/4 de Vzinho, Vzinho, que é 25%. E a minha proporção fenotípica, eu tenho 75% de característica amarela e 25% de característica. Olha aí para vocês verem, eu tenho agora o chuveirinho que eu falei para vocês. Eu pego a primeira letra maiúscula, o Azão, com a primeira letra lá do outro lado, depois do X. O X vai identificar como cruzamento. E ele vai me dar, vamos seguir no verde. Olha lá, primeira letra maiúscula, primeiro Azão com outro Azão lá do outro lado. Então, me deu Azão, Azão. O Azão do meu lado esquerdo com o Azinho do meu lado direito. Azão, Azinho. Agora, eu vou fazer isso com o meu Azinho. Eu vou pegar o Azinho do meu lado esquerdo, cruzei com o meu Azão do meu lado direito. Então, Azão, Azinho. Sempre a letra maiúscula na frente. Azinho com Azinho, Azinho, Azinho. Me deu uma proporção 1/2/1. O que é essa proporção, professora? Um gene Azão, Azão, 2 genes Azão, Azinho e 1 gene Azinho, Azinho. Olha lá a geração parental, tá vendo, ó? De novo, ó. A geração P, eu separo os genes, vai me dar uma geração F1, Azão, Azinho. Na geração F2, eu tenho a fêmea e o macho, então eu vou misturar as características deles e vai me dar uma geração F2. Olha lá, eu tenho 3 características dominantes e uma recessiva. Como que a gente faz? Nós fazemos esse quadro, certo? Do meu lado, na horizontal, eu vou colocar os gametas femininos e na vertical os gametas masculinos. E aí os outros que sobram, os 4 lados, eu vou colocar na característica. Olha lá para vocês verem aqui, ó.
De um lado eu tenho as características masculinas Bzim, Bzim, e do outro lado as características femininas Bzão, Bzão. Então eu vou juntar Bzão com Bzim, Bzão, Bzim. Bzão com Bzim, Bzão, Bzim. Então me deu 100% de indivíduos Bzão, Bzim. Olha esse exemplo, né? Um gene A determina a cor do olho castanho e o gene Azim determina a cor do olho azul. Um homem com o olho azul se casa com uma mulher heterozigota de olhos castanhos. Lembra que eu falei para vocês que os termos vocês teriam que decorar? Então, por isso, certo? Se a mulher ela é heterozigota, significa que ela tem o olho castanho, porém ela carrega o gene do olho azul. Então, ela é azão, azinho. E o homem tem olho azul. Se ele tem olho azul, ele só pode ser totalmente recessivo, azim, azim. Então, olha lá, separei o gene do pai, eu coloco num quadradinho azim, no outro lado azim, tá representado de azul. O da mãe, eu tenho azão e azim, eu vou juntar as letras, o azão da mãe com o azim do pai, azão, azim. O azim do pai com o azim da mãe, azim, azim. O azão da mãe com o azim do pai na segunda fileira, azão, azim. E azim com azim, 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 certo? Juntei isso. E aí, eu tenho as minhas respostas. Se eu perguntasse qual que é a proporção de criança com olhos castanhos, eu tenho 50%. Por que que é 50%? Eu tenho 4 resultados totais e 2 que me interessa, que é o para olho castanho. O que que vai me dar a olho castanho? Azão, azim. E a característica recessiva? Azim, azim, é meu olho azul. Então, eu tenho 50% de olhos castanhos, 50% de olho azul. Isso é a minha proporção fenotípica. Já o genótipo, eu vou ter 50% de azão, azim e 50% de azim, azim, certo? A proporção 2 pontinhos para 2. Eu vou fazer outros slides depois, gente, para explicar isso. E eu também vou ver se eu consigo um quadro de giz para eu poder explicar fazendo para vocês poderem entender, tá? Olha lá, outro exercício resolvido, tá? O caráter cor do grão de ervilhas é governado por um gene autossômico azão, o qual a segregação ocorre de forma independente. Sabe que a coloração amarela é dominante sobre a coloração verde. 2 plantas homozigotas, uma com grão verde e a outra com grão amarelo, foram cruzadas e obteve na geração F1 e as plantas foram autofecundadas para a obtenção da F2. Olha lá para vocês verem. Então, cruzou e eu tenho F2. Olha lá, azão, azim, olha os gametas que eles me dão, eu joguei no quadro e obtive aqueles resultados, tá vendo? 25% azão, azão, 50% azão, azim e 25% azim, azim. Gente, tem um plantão de dúvidas. Se vocês quiserem, depois a gente marca para tirar as dúvidas. Manda mensagem também lá no Classroom, que eu também soluciono as dúvidas. Vou ver se eu gravo um vídeo meu explicando melhor, nem que seja com papel, ou se eu consigo um quadro num quadro, para vocês poderem entender, ok? As listas de atividades eu vou postar lá no Classroom, certo? Para vocês poderem treinar desses daí. Vou colocar exercícios mais simples e se tiverem dúvida a gente depois tira pelo Zoom, tá ok? Olha, farei as correções das atividades da semana passada pelo Zoom, tá? Em a nossa aula do dia 14/4. E eu gostaria que vocês enviassem as respostas, as fotos para mim pelo Classroom, tá ok? Lá a gente vai ter uma sala com biologia. Só manda dentro do campo biologia, gente. Não fica mandando nem pelo mural e nem pelas outras salas, tá ok? Beijinhos para vocês e até mais.